Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada abundantemente na vida dos irmãos aqui e de todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, irmão. Faz muito tempo, né? Mais de ano que eu não venho à igreja pela questão da pandemia. Os irmãos sabem, eu já tive a pandemia, Deus me livrou e já fui também vacinado. Então eu estou, mas mesmo assim eu continuo, né? Fazendo todas as coisas necessárias para que, meus irmãos, este vírus, não podemos brincar com ele. Eu sei, meus irmãos, que quando o Wagner me convidou, meus filhos arrepiaram. Não, pastor, cada um fez um discurso, mas aí chegamos, né, à conclusão que a igreja tomará todos os cuidados. E assim, estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Na idade que eu estou, já com 80 anos, nunca vi um momento como este. Quantas pessoas, meus irmãos, queridas nossas, eu tenho chorado, porque amigos, irmãos, perderam a sua vida por este vírus. Quantas pessoas também perderam os seus empregos. A nação está passando por um momento difícil, queridos. As nossas autoridades estão perdidas. Ao invés de unirem para tratar o melhor para combater a doença, eles estão brigando um com os outros. E o mais triste ainda é ver pessoas levando vantagem. É muito triste, irmãos, de uma doença tão terrível. Diante dessa situação, meus queridos, o que é que nós devemos fazer? Por isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que vai falar da vinda do Filho do Homem. A Bíblia está dizendo assim: e haverá sinais. Deixa eu pôr o meu novo óculos, né? Também fiz minha cirurgia, estou lendo sem óculos, né? Não é com óculos, melhor ainda. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto a virtude do céu serão abalada. Então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima
e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe através da sua santa palavra. Queridos, não vou hoje falar muito da volta de Jesus Cristo. Eu quero me basear com os irmãos hoje diante da situação que nós estamos vivendo. O que devemos fazer quando estas coisas estiverem acontecendo? Olhai para cima. Então o nosso tema desta noite é tempo de olhar para o céu. Queridos, nós sabemos que já é palavra de Deus que já afirmou que estes últimos dias, Timóteo no capítulo 3, o versículo 1, ele diz que seria tempos tenebrosos, penosos. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo é cumprimento da palavra de Deus. O que é que nós devemos fazer? Jesus, então, diante desta situação, nós cremos que Jesus está voltando, pois os sinais já estão acontecendo, a figueira já está brotando. Eu creio que a maior parte do nosso cristianismo acredita na volta de Jesus. Nós podemos ter alguma divergência em alguma coisa, mas quando se fala na volta de Jesus, todos nós, todas as denominações evangélicas são unânimes. Eu tenho um amigo que quando eu coloquei um hino sobre o arrebatamento, ele foi contra, disse que não vai haver arrebatamento e que as pessoas só vão ser salvas através da reencarnação. Mas nós, meus irmãos, acreditamos porque a palavra de Deus nos afirma. Quando o assunto, meus irmãos, é a volta de Jesus, então nós somos todos unânimes. Ele vai voltar, aleluia. Fica a pergunta para todos nós nesta noite: estamos nós preparados, irmãos? Amós capítulo 4, versículo 12, afirma dizendo: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Antes de sua volta, nós sabemos, muitas coisas vão acontecer, muitas já estão acontecendo. Jesus nos adverte que quando estas coisas começarem a acontecer, devemos levantar os nossos olhos, olhando para cima. Enquanto os homens, meus irmãos, procuram as coisas deste mundo, o povo de Deus precisa buscar mais e mais a Deus. E eu quero, meus irmãos, dentro desse versículo 28, olhando para cima, porque Jesus disse aos seus discípulos, aquele que ele estava ensinando, quando essas coisas começaram a acontecer, olhai para cima. E eu quero trazer algumas coisas, meus irmãos, algumas lições importantes, porque Jesus está dizendo para nós, diante dessas situações que nós estamos vivendo, diante das coisas que estão acontecendo, que são os sinais da volta de Cristo, devemos olhar para cima. Em primeiro lugar, vamos olhar para cima, porque lá no céu, lá de cima, é a morada do nosso eterno Pai. Amém, irmãos? O Salmo 91, que eu creio ser
o segundo salmo mais conhecido da Bíblia, porque o primeiro, todos sabem que é o Salmo 23, não é isso? Que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estava ouvindo um estudo de um professor de hebraico que mora em Israel. Ele diz que ainda esta tradução, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não está correta. Eu não vou dizer para os irmãos que eu concordo com ele, mas veja bem o que ele diz lá no original. Diz que é assim: o Senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará. Parece, meus irmãos, ele estava explicando que, diante disto, em qualquer situação que nós estamos passando, a presença dele não faltará nas nossas vidas. Então, queridos, eu fiquei assim pensando, ele, professor, deve saber o que está dizendo. Mas voltando, meus irmãos, ao Salmo 91, falando da morada do Pai na eternidade, o versículo 1 todo mundo também conhece: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, meus irmãos, na sombra do Altíssimo, a morada de Deus no céu. O Salmo 33, versículo 13 e o 14, diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens, do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Querido, não existe de forma alguma alguém conseguir esconder alguma coisa de Deus. Moisés, quando escreveu o Salmo 90, no versículo 8, ele disse que o Senhor diante dele colocou os nossos pecados oculto à luz do seu rosto. Então, queridos, não adianta a pessoa querer esconder, porque todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele que havemos de tratar. Então, meus amigos, não brinque. Como Deus está vendo as nossas vidas, os nossos procedimentos, os nossos testemunhos, como que Deus está vendo? Porque Ele está vendo tudo. Tudo. De lá, Ele contempla todos os moradores da terra. Mas Isaías dá uma definição muito linda também da eternidade de Deus. Ele diz assim, 57:15, porque assim diz o alto e excelso, num alto e santo lugar eu habito, e também eu habito com os humildes. Amém, irmãos? Ele habita num lugar altíssimo, mas Ele também habita com aqueles humildes de coração. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados são os humildes de coração, porque o Senhor com eles habita. E eu sei, meus irmãos, das nossas dificuldades, eu sei dos nossos medos, mas precisamos confiar. Deus está conosco. Amém, irmão?
Meus amados, se você quer uma vida de bênção, não se esqueça, olhe para cima, lá está o eterno Deus, olhando para você, olhando para aqueles que o buscam verdadeiramente. O nosso Deus, Ele está no céu, mas está com aqueles que o buscam. Eu louvo a Deus, queridos irmãos, tenho todos os dias, tenho chorado realmente com a perda dos meus amigos. Só numa semana eu tive 3 perdas de pessoas queridíssimas, pessoas que eu batizei. Isto dói a nossa alma, queridos. Não podemos, meus irmãos, ignorar estas coisas, mas não podemos perder a esperança. Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, por que devemos estar olhando para cima? Os nossos olhos no céu. A Bíblia diz, meus irmãos, devemos olhar para cima, pois é lá que o nosso divino mestre está sentado à direita do Pai, rogando por cada um de nós. Aleluia, irmãos. Assim é a palavra de Deus. Ele está sentado à direita do Pai, rogando, intercedendo por cada um de nós. E a Bíblia que diz isto em Colossenses capítulo 3, começando do versículo 1, Paulo começa a dizer àqueles irmãos: vocês que já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não nas que são da terra, porque vocês já morreram, mas a vossa vida verdadeira está escondida em Deus. Queridos, a sua vida verdadeira está escondida em Deus. Aleluia. Ainda, eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 1, o versículo 3. O 2 diz assim: a quem constituiu, Deus constituiu Jesus, herdeiro de tudo, porquanto fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou, aleluia, irmãos, aonde? À direita de nosso Pai. Amém, louvado seja o nosso Deus, queridos. E ainda Paulo, no capítulo 8, o versículo 33 e 34, Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos justifica é Deus. Quem é que nos condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus
e também intercede por nós. Aleluia, irmãos. Jesus está. Quem vai, meus irmãos, nos acusar, nos condenar? Eu não sei se os irmãos já perceberam, e talvez as pessoas não sabem, nós temos aqui mesmo no nosso Brasil pessoas inimigas do Evangelho. Não sei se os irmãos ouviram um repórter, eu não sei se ele é comunista, ele diz que os pastores são muito fortes em seus comentários, que é difícil convencer os pastores de que a Bíblia não é verdade. Olha o que ele estava dizendo. E ele chegou a dizer assim: eu estou disposto a pegar em arma para lutar contra estes pastores. Queridos, você não vê uma expressão desta, alguém tomando decisão, pode falar o que quer do cristianismo. Então, queridos, há sim uma perseguição, sim, contra o cristianismo. Mas agora Paulo está dizendo: quem é que vai nos condenar? É Cristo que nos justifica. Ele nos salvou e Ele está no céu à direita do Pai rogando por nós. Não tememos, meus irmãos, a estes inimigos do Evangelho. Ele intercede. E veja que coisa maravilhosa, quando um dos teus filhos deixa esse mundo, ele fica de pé para recebê-lo. Você sabia disso? Quando Estevão estava sendo apedrejado, na hora da sua morte, ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus de pé, à direita do Pai, de pé, porque ele estava de pé para receber Estevão, servo de Deus. Oh, queridos, é por isso que a Bíblia diz, lá em Salmo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. E Paulo diz em Filipenses 1:23, o meu viver é Cristo e o meu morrer é o quê? Lucro. Para as pessoas do mundo isto é loucura, morrer ser lucro, mas para Deus, meus irmãos, Ele estará nos recebendo de braços abertos ali no paraíso. Então não há, meus irmãos, tristeza, não devemos ficar tristes. Eu sei que o céu é maravilhoso, mas se falar para a pessoa: você quer ir para o céu hoje? Aí ele vai dizer: deixa um pouquinho para frente, né? Não sei se os irmãos viram contar aquela história verídica. Numa cidade, estava de aniversário, estava em festa, e havia um piloto de avião que fazia aquelas acrobacias, como faz na exposição, né? E ele levava as pessoas para dar aquela volta. E a mãe dele disse: filho, leva o padre a dar uma voltinha. Falou: mãe, mas o padre já tem mais de 80 anos. Não, filho, fala com ele, quem sabe ele aceita. E o padre aceitou. E ele colocou no avião e foi dar aquela volta. E ele perguntava ao sacerdote: o que você está achando? Coisa linda, muito lindo, ver as coisas de cima.
Aí ele pensou: vou dar um susto no sacerdote. E deu umas viradas no avião. E ele espantou e disse: filho, o que está acontecendo? E o piloto virou e disse: desta vez nós vamos encontrar com Jesus. E ele falou: não diga uma miséria dessa, filho. Então, queridos, quer ir para o céu, mas na hora de ir, ele não quer ir por enquanto, né? Então, queridos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Em terceiro lugar, olhar para cima. Jesus está dizendo: quando estas coisas começarem a acontecer, olhe para cima. É porque lá, meus irmãos, de cima vêm as coisas perfeitas. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Queridos meus amados, somente do céu vem a nossa consolação. Somente do céu vem, meus irmãos, a nossa cura. Eu tive, meus irmãos, 5 netos e 2 filhos com Covid. 2 passaram meio apertado. Mas, meus irmãos, eu sabia que do céu vem o nosso socorro, e todos estão bem. Nossa esperança vem de lá, nossa alegria, nossa paz, nosso perdão, e a maior dádiva, queridos, a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, é do céu, não é daqui da terra. É do céu que vêm as coisas perfeitas. É do céu que vêm as coisas maravilhosas para as nossas vidas. Olhe para o céu. Olhem para Deus. E eu quero aqui também, meus irmãos, ver mais um ponto. Porque devemos olhar para o céu. Devemos olhar, queridos, para o céu. Você sabe disso. É de lá, nas nuvens com poder e glória, que vai vir o nosso Salvador. A Bíblia, ela tem dezenas e dezenas de textos que afirma que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas eu quero deixar somente um texto, meus irmãos. Eu quero deixar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a seguir, que diz assim, que preste atenção nesse texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, isto é, acerca dos que já morreram. Eu disse para os irmãos que eu chorava todo dia pela Neuza. Mas quando Deus falou no meu coração que ela está num lugar melhor, eu disse: não vou chorar mais. Então, por que vocês se preocupam com aqueles que morrem? Para que entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que dormem, e os que morreram, Deus os tornará a trazer
com ele, aleluia. Dizemos-vos isto, pois pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Veja, meus irmãos, aqui o Paulo está dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessas maravilhosas, meus queridos irmãos, nós temos. Por isso devemos estar olhando para cima, porque a qualquer momento Jesus, com um arcanjo, com trombetas de Deus, aparecerá nas nuvens com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Queridos, eu vou para o último ponto, terminando. Amém. Dizendo, presta atenção nisto, olhar para o céu não significa olhando para o céu diretamente, diariamente, deixando de cumprir as nossas obrigações. Não é isto. Olhar para o cima, olhar, atendendo à voz de Jesus, olhai para cima quando essas coisas estiverem acontecendo. Significa você estar envolvido com as coisas de Deus. Você está servindo a Jesus? Significa você ser uma testemunha real de Cristo. Significa você conhecer mais e mais a palavra de Deus. Nesta pandemia eu tive o prazer já de ler 3 vezes a Bíblia. E já estou indo para a 4ª vez. E meus irmãos, que coisa maravilhosa. Parece, a gente não leu aquele texto, e aquele texto parece ser tão novo. É maravilhoso. Então, conheça, leia a palavra de Deus. É também praticar mais o amor. É viver em santificação, porque a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. É viver uma vida de oração e adoração. Querido, nós pensamos assim, adorar a Deus é aqui na igreja cantar. Não é só isso, irmãos. Nas suas orações, você só pede, ou você levanta suas mãos, eu levanto as minhas mãos para o céu e digo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, por aquilo que tu tens feito, por aquilo que tu és, Senhor. Então, meus irmãos, diariamente, nós também devemos estar sempre adorando o nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. E não se esqueça, querido, nosso Pai está nos altos céus, a morada do Altíssimo, e de lá contempla os moradores da terra. Lá do céu está Jesus, o nosso divino mestre, assentado à direita do Pai, rogando por nós. E com certeza as boas dádivas virão sobre as nossas vidas, de acordo com Paulo escreveu aos Romanos 8:28. Todas as coisas
contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Queridos, como que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Queridos, não se esqueçam, as boas dádivas vêm do céu, e Jesus virá nos buscar para viver eternamente com eles. Vivemos, meus irmãos, esta fé, aí sim estaremos prontos para as lutas que vêm sobre nós. Temos luta. Paulo chegou a dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as hostes infernais do maligno. Mas não se esqueçam, Jesus está rogando por nós. Meu boa noite, meu querido, meu abraço, querido Robson, nossa célula. Como eu gostaria de abraçar os irmãos, mas a pedido do pastor, a pedido da minha filha Sônia, que pega no meu pé. Gente, mas que bom que ela faz isso, porque ela ama o Pai. Sou grato pela Sônia, sou grato pela minha neta Juliana e pela minha neta Luana, casada com o Jonatas. Como eles cuidam de mim. Para mim vir aqui, pastor, telefonaram para a Juliana e para a Luana. O que você acha do pai ir à igreja? Então, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque tem gente cuidando de mim. Tem os irmãos orando por mim quando eu estava com pneumonia, quando eu estava com Covid. A igreja orou e Cristo foi glorificado na minha vida.